Bom, eu quis fazer essas perguntas, essa provocação, porque hoje a gente vai falar a respeito desse tema, né? O propósito financeiro que tem na Bíblia, e muito nesse aspecto de maldição. Então, eu vou ao longo aqui, né? Vou mostrar algumas coisas, e a gente vai ver que a maldição ela existe, ela é um fato, ela existe. Também é um fato que Jesus levou as maldições. Mas isso, o fato de Jesus ter levado, me isenta de qualquer maldição, ou de eu ser impactado por qualquer maldição? Se eu crer, não. Mas se eu não crer, sim. Então eu posso de alguma maneira ser impactado por maldições. E também existe a maldição no patrimônio, nos bens, na vida financeira. Então, o que a gente pretende aqui nesses 3 dias é mostrar, né, e trazer muito assim o que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre finanças, sobre provisão. A gente tem muito pudor, às vezes, com esses temas, porque tem muito mau exemplo, tem igreja que pede dinheiro demais, tem, mas o fato de ter exagero significa que não tem o benefício. Então a gente precisa conhecer desse assunto. Falei aqui nesses domingos, a Bíblia tem cerca de 500 textos sobre oração na Bíblia inteira. E tem 2.000 textos sobre dinheiro ou provisão, né? Jesus falou 37 parábolas, 16 delas tinham a ver com dinheiro e com provisão. Então essa questão ela é latente na Bíblia. E se eu, como hoje, eu quero entender mais sobre isso, então eu vou entender a coisa certa. Eu vou entender como que eu me dou bem nesse aspecto financeiro da vida. Então vamos lá. Esse texto e outros que a gente tem na Bíblia, eles mostram o que está escrito aí em cima, que o mundo ele está debaixo, desde a queda do homem, desde o pecado, ele está debaixo da maldição do pecado ou maldição da lei, ou maldição da quebra da lei. Esse texto aqui, longo, de Deuteronômio 28, eu só destaquei alguns versos, então diz assim no início dele, né? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí lá no verso 15, será porém, o contrário, né? Será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então a Bíblia está falando que tem bênção e tem maldição. E essa bênção e maldição não é sobre um grupo de pessoas A e um grupo de pessoas B. É dependendo da sua situação. Esse texto aqui, ele é amedrontador, né? Porque ele fala o seguinte, que no primeiro texto lá do verso 1, se você ouvir a voz do Senhor, condicional, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, aí você vai ser abençoado. Aí você pensa, né? Será que eu guardo todos os mandamentos? Aí alguém quer ser mais otimista, fala assim, não, eu guardo os 10. Desculpa, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos são o resumo dos 613, de ponta a ponta, de Gênesis até Malaquias. Você guarda os 613? Então, se eu não guardo todos, eu não sou abençoado. E se eu deixo de guardar algum, o que está sobre mim? A maldição. Então, existe bênção e maldição, mas não se apavorem, porque a gente vai chegar no texto que a Manu falou, que Jesus se fez maldição no nosso lugar. Mas eu estou mostrando aqui que, desde que houve o pecado, né? O pecado, na verdade, pelo governante do mundo de então, que era o senhor Adão e a dona Eva, ele violou o pacto que Deus tinha feito com ele. E isso deu oportunidade e entrada ao pecado na humanidade, no projeto de Deus. E com o pecado entrou a morte de todas as coisas. Não só do homem, mas a morte das coisas da natureza, a morte dos animais, a morte da fauna, enfim. A morte que não existia, ela entrou. Porque a lei foi quebrada, o concerto foi quebrado. Entrou a maldição. E Deus falou para a mulher, falou assim, ó, a partir de agora você vai ter dor no parto. Homem, teu trabalho não vai ser tão suave assim não. Ó, é com suor que você vai tirar o teu sustento da terra. Não vai ser moleza não. Então, recebeu a maldição. O mundo, a humanidade, recebeu a maldição. 2 textos importantes. Lá em Oséias diz o seguinte, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não faltou santidade, não faltou exército, não faltou armas. O que faltou foi conhecimento.
O povo estava sendo destruído porque só não conhecia. Não é porque não tinha força, mas porque não tinha conhecimento. A falta de conhecimento é que me leva à derrota. A falta de conhecimento é que faz com que a maldição prevaleça contra mim. Independente de quem eu seja. Ah, eu tenho Jesus. Tá bom, mas você tem conhecimento? No que você não tem, você pode estar debaixo da influência da maldição do pecado. Se você não sabe disso. Outro texto, Jesus falou, e conhecereis a verdade vai passar a régua, vai libertar. Quem que é a verdade? Jesus. Então, se eu não conheço o que é a verdade, eu sou destruído. Então, coloquei lá, se eu desconheço a verdade, sou destruído. Então, para o que, é a pergunta que está aí, que eu estou dizendo amém? O que eu quero dizer com essa pergunta? Tá bom. Me fala um texto da Bíblia sobre cura física. Alguém lembra de algum aí? Abençoarei teu pão e a tua água e tirarei do meio de vós as enfermidades. Quem falou isso? Meu Deus, está escrito aonde? Na Bíblia. Isso é uma verdade? Então essa verdade está falando o seguinte, tirarei do meio de vós as enfermidades e abençoarei teu pão e tua água. Você, cabeça, chefe de família, você quer isso para tua casa? Tá bom. Aí eu olho para isso, aí eu olho para minha casa, tem doença. Eu olho para minha casa, meu pão e minha água não estão sendo abençoados, eu estou tendo mais miséria do que fartura. Então eu posso falar o seguinte, eu posso olhar para minha casa e falar assim, não, sabe o que é? É a vida. A coisa está difícil. É assim mesmo. Eu estou dizendo amém. Amém significa eu creio. Então, se eu olho para a dificuldade e justifico e bato palmas para ela, é para isso que eu estou dizendo amém. Agora, se eu olho para esse texto que o Fabrício falou aqui, abençoarei teu pão e tua água e tirarei do meio de vós as enfermidades. Se eu digo amém para isso, se eu sei, se eu conheço essa verdade, me liberta. Tá claro? Independente da estatística, das doenças, da economia, não importa. Jesus não curava as pessoas de acordo com a situação que elas estavam. Jesus fazia milagres, Jesus levantou um defunto, 3. Jesus ele multiplicava pães e peixes, ele não estava condicionado aos recursos humanos, naturais, desse planeta. Olha que interessante esses dois textos. Josué conquistou a terra, né? Moisés morreu, ele se levanta como capitão, guerreia lá por 35 anos, e ele divide aquela terra entre as 12 tribos, ok. Então ele conquistou tudo. Aí Deus fala para Josué o seguinte, sendo Josué já velho e de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho e ainda há muita terra a ser conquistada. Ainda tinha lá na terra de Canaã, tinha redutos de cananitas, de filisteus, de amalequitas, ainda tinha problema lá. Então Deus fala para ele, embora você seja velho, você fez tudo isso aqui, ainda tem muita terra para ser conquistada. Vamos fazer uma projeção para os nossos tempos hoje. Né? Josué foi usado por Deus, ele é um símbolo de Jesus no Antigo Testamento para conquistar a terra prometida, para sair do cativeiro do Egito e conquistar a terra prometida, para sair do cativeiro do pecado e vir para a liberdade do reino do Filho de Deus. Certo? Então ele entra na terra. Na terra, Deus fala o seguinte, ainda tem muita coisa para você conquistar. Hoje, né? Hoje já passou tanto tempo, milênios dessa conquista, nós agora conhecemos Jesus, a gente não está na terra de Canaã, mas a gente está no reino de Deus, a nossa terra prometida não é na terra de Canaã, mas é o reino de Deus, essa dimensão do reino de Deus, e é a mesma coisa que Deus fala para a gente, ainda tem muita coisa que você pode e deve conquistar. Significa que você entrou agora, que acabou? Não, tem muita coisa para ser conquistada. E quem ratifica isso é o Senhor Jesus. Olha o que Jesus fala, pouco antes, né, de acabar o ministério dele aqui na terra. Ele disse assim, tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Pensa nisso. Jesus falou assim, olha, eu tenho muito para falar para vocês, mas agora vocês ainda não podem. Caramba, mas o que aconteceu com Jesus dali algum tempo? Algumas semanas ou meses? Morreu, ressuscitou. O que é esse muito que ele ainda tem que falar? Quem que falou? Quem que fala? Então vamos ver. No tempo do ministério de Jesus, os discípulos dele não conheciam, não entendiam muito o que era igreja. Não fosse o apóstolo Paulo
trazer um caminhão de informação. A gente não tinha essa informação. Ah, mas é o apóstolo Paulo. Não, gente, o Novo Testamento é a voz de Jesus através de todos, através de Paulo. Então é Jesus falando através de Paulo. Só que naquele momento em que Jesus estava falando isso, os discípulos ainda não assimilariam tudo aquilo que Jesus tinha para dizer. Agora, gente, a gente terá 2000 anos desse tempo aqui. Tem muita coisa que Jesus já disse e vai dizer. Século XIX, por aí, houve um movimento carismático, pentecostal, cura, né? E isso virou um trauma no meio cristão, porque tinham as linhas mais conservadoras e tradicionais que achavam absurdo isso, né? Aí os dons do Espírito Santo, né? Começa esse movimento, então aí no próprio meio cristão alguém começa a achar isso estranho. Aí tem um momento em que o foco é em prosperidade. E aí tem gente que se escandaliza por falar em prosperidade. Não pode, tem que ser pobre, aquela coisa toda. Mas não é. É assim mesmo. A revelação de Deus através dos séculos, ela vai nessa linha sempre crescente. Então, por que não? O movimento de cura, por que não? Quer ficar doente? O movimento de prosperidade, por que não? Você quer ficar amíngua? Desde que seja baseado na Bíblia, eu quero. Então tem muita coisa ainda a ser conquistada na minha vida, na sua. Tem muita coisa que Jesus quer dizer que eu ainda não estou preparado para ouvir, mas eu estarei. Tem muita coisa que eu tenho certeza, gente. Desses dias que a gente vai ficar aqui, você vai ouvir coisas, não é que eu sei tudo não, eu estou aprendendo. Mas você vai ouvir coisas não de mim, mas da Bíblia, que você vai dizer, eu não sabia disso aqui. E sabe o que vai acontecer? Isso vai fazer um bem para a sua vida, para a sua casa, para as suas gerações. Entenda isso. Isso vai fazer um bem para as suas gerações.